Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um curso do nosso canal chamado Curso Que Livros. Isto é, Curso Quarto Livros. O que é o quarto? O quarto é uma espécie de ferramenta com o qual nós podemos escrever materiais científicos, slides, artigos, livros, e o que nós queremos focar é em livro. Especificamente, o quarto foi desenvolvido pela POSIT, que é a empresa hoje que dá o suporte ao RStudio, que é uma IDE, que dá uma forma de trabalhar de modo mais facilmente com a linguagem R. Então, eu sou um usuário de linguagem R, mas o quarto hoje ele está aberto para diversas linguagens. Por exemplo, a plataforma que vocês têm, o Jupyter, que trabalha conjuntamente Julia, Python e R, dá suporte ao quarto. O Python também você pode utilizar o quarto para poder desenvolver os seus materiais, bem como outras possibilidades. O que nós queremos fazer é utilizar a IDE, eu como usuário R, nós vamos utilizar a IDE RStudio para poder desenvolver um livro desde a fase inicial até a fase final. Vamos ver como é que a gente tem o desenvolvimento de um projeto de livro já em fase de construção? Antecipadamente, o que a gente sempre pede a vocês é, se vocês gostarem de nosso material e querem nos dar o apoio, então se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like, façam suas sugestões e críticas e ative o sininho de notificações para que você venha recebendo mais e mais materiais. Vai ser um prazer compartilhar conhecimento também com você e com as pessoas de suas redes sociais. Bem, o que eu quero já na minha página de apresentação, na minha aba de apresentação, é mostrar para você o desenvolvimento do que nós estamos com o livro Estatística e Probabilidade, aplicadas em engenharias e ciências. Então, isso aqui foi desenvolvido pelo quarto. Veja que desde a fase do ícone que nós temos aqui especificamente, percebe, ó, da capa do livro. Então, se você abre uma aba e automaticamente você já vê o livro, o ícone da capa do livro, isso já é uma renderização interessante, mas também a gente consegue percorrer a fases, a capítulos do livro e ir vendo essas caixinhas que vão deixando mais elegante, hiperlinks. Quer dizer, as mesmas coisas do que nós observamos, por exemplo, quando você constrói um livro no BookDown, por exemplo, aqui ela vai dar o mesmo suporte com escrita em Markdown, com os chunks, dentre outras coisas, mas ao meu ver, o quarto traz facilidades e traz ferramentas adicionais. Uma coisa que é muito interessante é que os hiperlinks, quando eu clico em cima deles, eles abrem caixinhas para me dar visualizações. Ó. Então, aqui ele especifica para mim o que é a subseção 1.3. Eu estou falando sobre estatística na pesquisa científica. Aqui, por exemplo, uma outra coisa que é interessante é quando eu vou para as figuras, ó, ele mostra a caixinha de figuras. Eu achei isso fantástico. E além do mais, quando nós formos nos reportar a códigos, veja como é interessante. Ele me mostra a caixinha explicitando o código em si. Quer dizer, eu não preciso automaticamente me reportar a esta aba. Isso eu achei fantástico. Esse livro em particular, ele retrata a estatística e probabilidade, mas automaticamente eu trabalho com a linguagem R, mais especificamente com o pacote Lean que a gente desenvolve, justamente uma ferramenta educacional para essa parte básica. Então veja aqui em expressões, olha, a gente consegue visualizar as expressões. Eu queria mostrar para vocês algum código que eu quisesse que eu me reportasse a ele e pudesse voltar. Vocês iriam visualizar o código na íntegra, por onde é que está sendo desenvolvido. Porque a todo momento, quando eu venho aqui, ó, por exemplo, aqui, vamos supor que esse código 2.1
eu tivesse me reportando lá no capítulo 3. Se eu o cito e ele é hiperlinkado, eu posso clicar em cima dele e ver o código. Olha que fantástico de ver isso. E ainda mais, eu posso copiar esse código, tentar reproduzir no meu RStudio. Ferramentas dessa forma, bem como outras possibilidades, por exemplo, exercícios propostos. Isso aqui já foi complemento que outras pessoas desenvolveram para a gente fazer a inserção. Então, essa caixa ela pode ser aberta, fechada, retrátil, entende? E aí vocês podem trabalhar de modo a não encher demais essa página, por exemplo, quando eu estou aqui na parte de soluções e estou querendo fazer a leitura do exercício e posso trabalhar isso de forma tranquilamente. Então, assim, a ferramenta Quarto, ela é algo muito fantástico. Onde é que eu consigo visualizar? Aqui você vai conseguir ver o beabá de toda a parte inicial do que é o Quarto. Então, você vem para o Overview e a gente usando apenas a tradução aqui automática, você vai ver que ele é um sistema de publicação científica e técnica de código aberto, como nós falamos. Tudo que você vai ver que o BlogDAO faz, bem como a criação de pacotes, por exemplo, em R, que nós temos o Articles, que é específico para me dar templates de tech para criação de artigos que eu já tenho em revistas específicas dentro da área, é algo muito fantástico. Criação de slides, produção de artigos, de livros, apresentação de slides, página web, tudo isso o Quarto dá suporte. É algo fantástico, então essa ferramenta nós não poderíamos deixar de dar um curso mostrando todo o potencial que esse sistema tem. Então, já vindo aqui para o nosso RStudio, e eu já abrindo aqui automaticamente, eu estava aqui com a testagem do projeto, mas nós vamos conhecer isso aqui desde a fase inicial. Então, o que é que vai acontecer? Para você que é um iniciante, não conhece a linguagem R, não conhece o RStudio, nós vamos deixar aqui um link específico para que você tenha um conhecimento básico. Nós vamos deixar uma playlist para o estudo da linguagem R, para quem não tem familiaridade, ou para quem não conhece a parte inicial de conhecer a estrutura básica desse estilo de arquivo, que ele é muito parecido, por exemplo, com o RMarkdown, em que eu tenho arquivos com extensão .rmd. Aqui no nosso caso, ela vai ter uma modificação, ela vai ser .qmd de quarto Markdown. E aí nós vamos ver pequenas diferenças, mas a estrutura básica de nós termos o cabeçalho, o corpo e o código vai ser a mesma ideia. Nós vamos ter algumas coisas mais complexas que nós vamos ver, mas isso daqui a gente vai aprendendo com o tempo. Então, a gente vai deixando aqui alguns links, alguns cards, para que você possa dar alguma olhada antecipada de algumas coisas que são necessárias. Então, nós vamos deixar a instalação do RStudio. Nós vamos deixar uma outra playlist que nós temos de documentações em R para você entender a parte básica. E o resto nós vamos mandar ver. Uma coisa que é muito interessante, quando a gente volta aqui para o quarto, tem uma coisa aqui que eu fui fazer uma busca básica sobre a questão do RStudio e o quarto, tá? E aí uma coisa que é interessante é que o RStudio, ele já dá um suporte ao quarto sem você precisar fazer instalação nenhuma, como aqui a gente vai começar, por exemplo. Então, o primeiro passo que ele pede é a instalação do quarto. Mas se você já vai utilizar a IDE RStudio e ela já está numa versão em que esta versão ela já está acima da versão, no meu caso aqui, ó, é a versão 2022, aqui no meu caso já é a 23. Então, por exemplo, a partir das instalações que vocês fizerem agora, creio, foge um pouco a memória, mas é mais ou menos isso. A partir da versão 2022,
o RStudio já tem embutido na sua instalação o quarto. Você não precisa instalar nada adicional. É tanto que aqui, por exemplo, na minha versão 2023.12.1, que é uma versão relativamente não é atualizada, se eu venho aqui e peço opções de quarto, ó, ele já me dá suporte, ó. Tanto aqui quanto na criação do projeto do livro que vocês vão ver na sequência. Então a base é eu instalar o R, instalei o RStudio e automaticamente eu já tenho o quarto na minha mão. Se você está utilizando alguma outra IDE, o VS Code, o Jupyter ou alguma dessas outras, aí faz-se necessário, dependendo do seu sistema operacional, essa utilização de instalação. Por que eu vou utilizar o RStudio? Porque o RStudio, quando você cria um projeto básico de criação de livro, ele já me dá uma arquitetura mínima com exemplos de capítulos, já tudo pronto para eu começar a escrever. Então, eu já tenho uma ideia inicial do projeto, que é o que nós vamos fazer justamente nessa aula de hoje. Então, aqui eu já vou, no meu caso, iniciar com vocês na criação do meu projeto. Eu gosto, para que a gente use a mesma referência, eu aqui estou utilizando o sistema operacional Windows, então eu vou utilizar o disco rígido C para criar um diretório e meu projeto está lá dentro. Vai ser por lá que nós vamos seguir toda a sequência das aulas desse curso. Então, nesse caso, eu já criei um diretório chamado Que Livros, ou melhor, curso Que Livros. E aí, o que é que eu vou fazer? Abrindo o RStudio, eu vou aqui em New Project, ou seja, novo projeto. E em novo projeto, nós vamos em New Directory e nós temos diversas opções para o quarto. A que nós vamos focar vai ser quarto book, porque nós queremos desenvolver livro, tá? Então, nesse caso aqui, eu já estou no diretório que eu quero trabalhar, que é o que livros. Vocês podem fazer a mesma coisa, criar um diretóriozinho, uma pastazinha chamada que livros, e eu vou colocar o nome do meu projeto, que vai ser o nome do livro, vai ser chamado de My Book. Então, vai ser com ele que nós vamos seguir. Uma coisa muito importante que nós vamos fazer aqui é que a compilação, a renderização do projeto vai ser feito pelo pacote KnitR, aqui. Caso algum desses pacotes que a gente está fazendo está dando algum problema, ou melhor, não existe, ele vai pedir automaticamente o RStudio, a sua instalação, e basta você clicar no OK da instalação e seguir sequência. Agora, uma coisa muito interessante que nós vamos utilizar é a criação do repositório Git. Por quê? Porque ao final do nosso projeto, nós queremos visualizar este livro no GitHub. É isso que nós vamos utilizar. Então, para isso, você também precisará entender e fazer a instalação do Git, para que o RStudio dê suporte a essa inserção do nosso projeto local ao GitHub. Tá? Se vocês não conhecem o que é o sistema Git, também nós deixaremos um card para isso. Ok? Beleza. Feito essa inserção, então vou deixar apenas ativado essa opção. Criar um repositório Git. E aí eu vou criar o meu projeto. Criando o projeto, ele vai fazer a arquitetura mínima de um livro para que eu possa trabalhar e começar a fazer as alterações. E aqui a gente já vai antecipando para vocês que uma coisa muito interessante vai ser justamente o seguinte: vocês entenderem. Então, veja, dentro desse processo nós temos algumas coisas que nós precisamos entender a mais do que apenas o quarto. Uma das outras coisas é que essa estrutura de documentação em R, ela exige, por exemplo, deixa eu voltar aqui
para eu diminuir o peso de memória da minha máquina, eu vou fechar o meu sistema operacional. Ó, o meu navegador, tá? Então, no sistema de documentações em R, nós temos uma coisa muito interessante que é o cabeçalho. E o cabeçalho ele é desenvolvido numa linguagem chamada IAML, que alguns chamam de linguagem de marcação ou linguagem de otimização de dados, enfim. É uma forma de nós termos facilidades para a renderização do nosso projeto, para a compilação. E o nosso foco aqui vai ser especificamente na criação de um livro digital no formato em HTML. Não perdendo a consideração que a exportação do projeto pode ser em diversos formatos, PDF, Word, dentre outras possibilidades. Mas o nosso foco será o HTML porque nós queremos disponibilizar isso lá no GitHub. Tudo bem? Beleza. Então, aqui com essa inserção, duas coisas básicas que tem que existir. A raiz do seu projeto tem que ter um arquivo chamado index.html, que isso vai ser criado pelo meu arquivo chamado index.qmd. Todo projeto quarto ele tem a extensão .qmd, certo? Dito isso, uma outra coisa que nós temos é a configuração básica do nosso projeto. Ele vai seguir pela raiz do nosso projeto, em que a raiz do nosso projeto ela tem uma extensão chamada quarto.yml. Este arquivo especificamente, ele é esse underline quarto.yml. É aqui onde está toda a estrutura do projeto. Então, a linguagem IAML, ela tem essa facilidade de pegar projetos e, vamos dizer, configurá-los. Então, ela nos dá este suporte. E este arquivo é importantíssimo. É aqui onde nós vamos dizer que o projeto será renderizado e jogado para um outro subdiretório de nome tal, que, por exemplo, para o GitHub, para nós é interessante que este nome seja docs. É nele em que nós vamos inserir título, autor, data, a estrutura dos nossos capítulos, como é que elas serão desenvolvidas, a referência .bib, porque aqui também está conectado com LaTeX. Se vocês querem conhecer um pouco mais sobre LaTeX, que é uma outra linguagem voltada para a criação de documentos e render e compilação de documentos, criação de documentos, arquivos de texto, vocês também vou deixar aqui nos cards para que vocês possam utilizar e ver todos os potenciais que nós poderemos ter dentro desse curso e que você vai criar os melhores materiais que você puder. Em específico, o nosso foco é a criação de livros. Então, vai ser a partir daqui que nós vamos fazer toda a configuração do nosso projeto, do nosso livro. Então, eu já poderia ter uma prévia de como é que está esse livro, a gente já pode. Então, aqui nesse terceiro quadrante do RStudio, nós temos a aba chamada Build, que é de construir. Então, aqui em Render Book, em renderizar o livro, nós vamos escolher a opção HTML para o formato e nós vamos fazer a compilação. Essa renderização vai estar por trás, trabalhando o quarto. No meu caso, eu não precisei fazer instalação nenhuma, apenas instalar o RStudio, porque dentro do RStudio, o executável do quarto já está disponível para nós. Então, aqui o que ele está fazendo é todo o processamento que nós precisarmos das linguagens que nós temos de marcação, como, por exemplo, as linguagens mais fáceis
de acordo com a linguagem humana, como o Markdown, dentre outras possibilidades, como LaTeX, etc., ou o próprio código em outras linguagens, ele vai compilar isso e transformar em uma página HTML. Isto é, em linguagem HTML, e aqui eu vou ver como é que está a prévia do meu projeto. Então, aqui eu tenho um menu com essas informações básicas. Não tenho aqui, por enquanto, capa. Apenas eu tenho as informações do autor, da data que foi publicado, um prefácio básico. E aqui eu tenho as próximas partes, que é a entrada da introdução, bem como as outras situações. Então, o que a gente vai fazer ao longo de todo esse curso é tentar agora configurar num formato tal para que a gente tenha um livro bonito e elegante, igual que eu mostrei para vocês, como nós temos do livro de Estatística Básica, Estatística e Probabilidade aplicada às Engenharias e Ciências. Espero que vocês gostem desse curso. Foi feito com muito carinho, porque pouco da experiência que eu adquiri, eu agora já quero compartilhar com vocês. Espero que isso seja fruto para que você também, que tenha seu documento engavetado, faça a publicação e disponibilize, porque o conhecimento, ele deve ser livre. Tudo bem? Então, dito isso, a gente encerra essa primeira aula apenas afirmando que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!